Olá, boa noite a todos. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda. Mais uma live, mais uma noite de aprendizados. Eu já vou te chamar aqui para você fazer parte dessa live. Para mim é uma honra, com certeza. Olá, boa noite. Bem-vinda, viu? Mais uma de compartilhar conhecimentos, né? Essa área tão requisitada hoje, que é a estética. As pessoas estão procurando, né, estar bem, se cuidar. Então, um momento, né, da gente falar, o melhor momento da gente falar isso. E hoje, né, com esse tema, né, emagrecimento e qualidade de vida. Será que vale a pena, né, perder peso a todo custo e deixando de lado alguns aspectos, né? Será que essa coisa do emagrecer, em alguns casos, pode chegar ao ponto de criar distúrbios, né? Talvez alimentares, e pensar essa sintonia, né? da estética e essa parte da autoestima, né? Do bem-estar. Até que ponto, né? Os limites disso, e trazer também essa parte um pouco da psicologia, né, para a gente entender também como é que funciona um pouco essa visão da parte emocional, né? O quanto ela pode também contribuir nessa caminhada, né? Talvez desse bem-estar e desse corpo, né? Que tanto as pessoas querem, esse corpo talvez ideal. Então é importante a gente trazer esses pontos aqui. Novamente agradecer por você ter aceito o convite e que você possa se sentir à vontade, né, para poder estar falando, explanando, enfim. Se sinta à vontade. Vou passar a fala para você se apresentar e falar, né, de uma forma, uma introdução, se você quiser, sobre o tema, o que você quiser falar, tá? Gratidão por estar aqui. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Whindersson, o convite. E esse tema realmente é muito importante, né? Você falou aí sobre um padrão ideal, né? Que as pessoas, que a mídia, que as pessoas querem seguir, que a cada tempo vem sendo questionado, né? Graças a Deus isso vem sendo questionado, porque beleza está, né, nos olhos de quem vê. Porém, a questão de ser mais gordinho ou não, de obesidade, de emagrecer ou não, passa dessa questão de estética somente, né? Então, aí já entra a questão de saúde, entra a questão de autoestima, entra a questão social, né? Entra a questão emocional, psicológica. Então, novamente, minha introdução é essa. Tipo, não dá pra gente separar corpo e mente, né? Se houver algum distúrbio no corpo, isso com certeza afeta o psicológico e vice-versa. Então, é isso que ocorre. Essa noite eu acredito que vai ser muito proveitosa. Eu vou passar a fala para você, porque já querendo saber, né? Sobre ansiedade, o que é que a ansiedade tem a ver com a pessoa comer demais, né? E o fator psicológico, porque às vezes a pessoa está tentando emagrecer, luta, né? Existe até uma pesquisa que diz que 95% das pessoas que fazem algum tipo de dieta, ou até a cirurgia bariátrica. Não, a cirurgia bariátrica são, salvo engano, 50% das pessoas voltam a engordar. E 95% das pessoas que fazem algum tipo de dieta, né, sem um devido acompanhamento, tal. Esse acompanhamento do todo, porque a questão da obesidade e do emagrecimento é interessante que seja um trabalho multidisciplinar. Então,
Me diga aí o que é que acontece. O que é que acontece aqui, né? Assim, você levantou pontos interessantes. Você falou da questão da cirurgia bariátrica, você falou da questão do percentual da questão da dieta, né? Que muitas pessoas elas não conseguem perder esse peso com essas dietas, né? E pensar alguns aspectos nessa direção é bem interessante. E aí você falou da ansiedade. E a gente o que precisa levar em consideração tudo isso e a qualidade de vida. O que seria essa qualidade de vida em que aspectos, né? Agora, antes de falar da ansiedade, é importante de falar da autoestima, porque a autoestima é que vai direcionar alguns pontos nessa direção. E aí, para falar um pouco mais dessa autoestima, a autoestima ela está vinculada à capacidade de tolerância à frustração. Então, nós criamos uma expectativa em como deveria ser a vida, como as pessoas sentem dificuldades em lidar com a vida, de modo que ela se apresenta, né, na realidade. Maiara, seja bem-vinda. Então, existe essa expectativa que a gente gera e essa realidade não é exatamente como a gente imaginava ou esperava. E aí a gente tem que lidar já com essa frustração. Então, quem tem boa autoestima consegue passar pelos processos dolorosos e da vida sem danos e sequelas emocionais. E quem tem boa autoestima não faz dessa pessoa, ela vence o desafio, né? Uma pessoa com boa autoestima, ela vence os desafios e dificuldades. Mas assim, ela permite que enfrente a adversidade. Com isso, né, a gente pode pensar, uma pessoa com autoestima boa não quer dizer que não vai ter desafios, não vai ter dificuldades, vai ter. Só que ela vai passar de uma forma, aquilo não vai afetar tanto ela. Então, é muito importante, quando se fala principalmente de emagrecimento, qualidade de vida, se falar de autoestima. E eu vou, dentro desses tópicos, eu vou trazendo mais coisas. Como você falou da questão, né, da ansiedade, né, a autoestima tem muito a ver, Luz, seja bem-vinda, tem muito a ver com a obesidade e o processo de emagrecimento, como foi dito. Pois a pessoa obesa geralmente tem por hábito descontar na comida as suas angústias, as suas ansiedades, as suas frustrações. Então vamos pensar um pouco nas dietas de emagrecimento, que você também falou isso. Será que elas funcionam por si só? Né? Pelo dado que você trouxe? Não. Né? Eu desconfio que não. Não. Né? E a grande maioria das pessoas continuam gordas. E aí, a partir disso, é interessante o que surge a partir desse ponto. Elas fazem dieta e elas continuam gordas. Aí, a partir daí, aparece uma coisa chamada preocupação exagerada, excessiva, com as formas do corpo, que leva as pessoas a se preocuparem com o que comem. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer aumentar muito os distúrbios alimentares, como, por exemplo, anorexia. O que seria essa anorexia? Seria um medo intenso de engordar a ponto de não conseguir nem comer o mínimo necessário. Então, assim, um ponto importante aí é a gente pensar, uma pessoa anoréxica, ela tá com a pele, osso, né? Pele e osso, e ela olha no espelho e ela consegue se ver gorda demais. Então, existe uma distorção dessa autoimagem. Né? Isso é anorexia. Então, isso a gente pode ver na parte de modelo, né? As pessoas que elas se direcionam para isso, a exigência, a cobrança que existe nessas meninas, né? Talvez até
mais nas meninas, o grau é maior, e isso há uma cobrança, nessa preocupação excessiva, pode gerar isso. Imagine uma mulher, se olhar no espelho, tá carne e osso, achar que está gorda. Realmente, acontece, existe muitos casos. Aí disso vem a bulimia. A bulimia seria o quê? Comer em excesso, muito, depois provocar o próprio vômito, né? Como um sentimento de culpa por ter comido muito. Então, isso é um processo, né, dessa autoimagem aí, e na parte da bulimia é a culpa. E depois vem a obesidade. Então, assim, é algo que, aí entrando um pouco mais, né, explicando essa coisa, como é esse processo da mente. As pessoas, nesse caso, é como as pessoas estivessem proibidas de se alimentar de forma natural. Eu falei que ela começa a se preocupar com o que ela come. E assim como existem as leis que regem as ciências físicas e as químicas, existem as leis que regem o pensamento. Uhum. E aí, a partir do que pensamos, construímos o nosso futuro. Quando você faz dieta, ou alguém faz dieta, você que está assistindo, né, já vou pedir, né, para que você mande aviãozinho para maior número de pessoas, porque esse conteúdo é de relevância, e coraçãozinho também, para que o Instagram entenda que isso aqui é de relevância. E, como eu sempre falo, o crescer e o contribuir, né, que a gente possa levar a mensagem, ajudar o maior número de pessoas. Então, manda aviãozinho para o maior número de pessoas. Então, recapitulando aqui, né, você que vai fazer dieta, ou uma pessoa que faz uma dieta, porque ela está acima do peso. Né? Quando ela pensa que quer emagrecer, ela sempre pensa em engordar, que ela vai engordar. Não é isso? Então, assim, qualquer alimento que ela olhar, automaticamente vai disparar um gatilho que vai vir o pensamento: eu vou engordar. E com esse pensamento, o que é que acontece? Ela engorda. Ela engorda de verdade. Né? É seu pensamento, seu desejo, é uma ordem. É assim que funciona a mente. Então, aí vem a questão, né, da atividade física, se torna uma obrigação, nem chega um prazer nisso, tudo que estiver relacionado à perda de peso vira um peso enorme, e o que acontece? Ela engorda novamente. Aí eu vou passar a fala para você, né, para que você possa... Estou trazendo alguns pontos, tem mais pontos para a gente trazer nesse questionamento, né, da mente, né? Eu falei da autoestima, ansiedade, né, dentro dessa questão da comida. Ela pensa, como eu falei, ela pensa que vai engordar, o pensamento, ela já se imagina engordando. Aí é que está a ansiedade. E esse pensamento, como eu falei, o pensamento, ele gera sentimento, ele gera uma série de coisas. E é tipo uma profecia autorrealizável. Poxa, o que você falou, poxa, eu já amei esse tema, porque e vocês que estão aí, gente, boa noite para quem chegou por agora. Compartilhem mesmo. Eu acredito que muita gente precisa, sabe, de ouvir. Poxa, aqui já foi dito tantas coisas, né, importantes. E é interessante. Distúrbios, né? Essa coisa da autoimagem, e isso não acontece só com quem está gordinho, não, né? Acontece Sim. também com quem está magro. Sim, mas fala. Assim, é só ressaltando que esse segmento de emagrecimento é um dos campeões de vendas. As pessoas procuram essa coisa do emagrecer. E é uma coisa realmente que tem demanda. Então, se tem demanda, é porque existe uma série de coisas aí, série de situações que cultivam isso. Né? É importante enfatizar isso e dar relevância dessa live de hoje. Com certeza. Dentro do que você falou, né,
existe uma pesquisa que mais de 50% da população brasileira quer emagrecer. Você acredita? Mais de 50%. E também existe um outro dado que o país o Brasil é o país da América Latina que mais utiliza emagrecedores, né? Que mais compra em cima disso daí que você falou. E mais busca. Diz que isso foi mais busca. Como é que ele sabe? Pela busca do Google. Né? Isso foi mais buscado do que temas como felicidade, como outros temas que são muito. Esse bateu recorde, é o primeiro, você acredita? E dentro disso daí que você falou, quer dizer, tudo que você falou aí é um ciclo, né? É muito interessante, porque é um ciclo. É tipo assim, é uma areia movediça. Eu estou me incomodando com algo e eu acabo cada vez mais me infiltrando naquilo, né? Então, é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda nutricional, psicológica, médica, né? Sei lá, grupos de terapia, de repente, de pessoas que têm o mesmo problema, né? Conversar sobre o problema e não esconder o problema. Eu acredito que piora muito, né? Você que é psicólogo, pode falar disso melhor do que eu, né? Que é preciso uma reprogramação mental mesmo, né? É preciso que a pessoa fale, porque como você falou, eu acredito que praticamente quase toda, não é toda mulher, mas quase toda mulher é um pouco inconformada com o corpo, né? A insatisfação faz parte um pouco do ser humano, né? Meu cabelo é assim, eu queria que fosse assado. Meu nariz é assim, eu queria que fosse assado. Se eu sou branca, eu queria ser mais morena. E vice-versa. E existe essa. Mas quando essa insatisfação, né, chega a um nível, né, muito, que interfere realmente, como você falou, na estima, na autoimagem, né, que é como eu me vejo. E aí tipo assim, eu começo ou a me agradar tipo, eu começo a me compensar e ao mesmo tempo a me destruir. É uma coisa tão... Poxa, é complicado. É preciso buscar ajuda. Você falou dessa questão dessa insatisfação. Freud fala que existe essa falta. A gente sempre está em um lugar onde a gente não... A gente está no lugar onde a gente não está, né? Se a gente está aqui, um exemplo, se minha casa tem piscina, né, eu vou olhar para a do vizinho que é mais bonita, mais bonita. Ou então, se eu fiz a viagem para tal lugar, né, a viagem de tal pessoa foi melhor do que a minha. Então, eu estou sempre nessa falta, nessa insatisfação, né? Freud já traz isso, né? O objeto fálico é justamente para representar isso, essa falta. Sempre está faltando alguma coisa. Com certeza. Mas a gente está aqui também para falar de qualidade de vida, né? Sim. O problema existe. As pesquisas estão aí, estão. Quer dizer, já existe uma perspectiva que em 2025 o Brasil vai ser o quinto país em pessoas obesas, né? O quinto liderando. Tomara que essa pesquisa, né, essa estimativa esteja errada. Porque a internet está aí, né, as coisas têm sido até muito mais facilitadas em termos de acesso, né, de informação, de ajuda. Qualquer coisa vocês procuram o Whindersson. O Whindersson é coach, é psicólogo, faz terapia, né? E aí faz esse acompanhamento, gente. Indica para um amigo seu aí, né? É bom que esse conteúdo vai ser postado no YouTube, né? E isso, com certeza, é um conteúdo de relevância, como disse o Whindersson, né? Assim, só aproveitando a sua fala, né, para poder, né,
me apresentar, né? Eu sou o Whindersson Moraes, eu sou psicólogo na parte clínica, né? Já faz um bom tempo, e coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, e também faço treinamento de empresa. Então, todos esses conhecimentos me ajudam, né? Tá atuando, tá desenvolvendo trabalhos, né? E projetos que eu vou criando, né? Como esse aqui do Instagram, né? Vários do Instagram, né? Como a Isabel falou do YouTube. Então, eu vou estar falando, né? Mais para o final, mas é por isso, né? Por esses conhecimentos que eu desenvolvo e esses trabalhos e essa autoestima, né? Que a gente está enfocando aqui também, é importante a gente trazer alguns aspectos, né? Eu vou passar a fala para a Isabel, né, para que ela continue. Eu tive uma amiga, uma certa época, acho que ela se mudou para Pernambuco. E ela tinha esse problema de obesidade, né? E a pessoa que está às vezes acima do peso sofre. Geralmente existe alguma questão emocional muito séria por trás. Às vezes a pessoa não consegue vencer a compulsão alimentar mesmo, né? Tipo, às vezes a pessoa se ilude no sentido de vou deixar de comer agora, mas quando chega à noite desconta tudo, né? Ou adora guloseimas, bobagens, besteiras. Eu convivi de perto com uma pessoa assim, mas, enfim, ela também teve um histórico que a mãe dela abandonou ela, né? Abandonou ela e os irmãos. E ela, como irmã mais velha, ela recebeu toda aquela carga de ter que... E o pai dela, quando recebeu ele, não estava pronto para criar eles, né? Depois de alguns anos. E a convivência foi difícil. E aí ela começou a engordar. Acho que foi meio que uma defesa, né? Do organismo e uma defesa psíquica, né? Eu já li em algum lugar que às vezes a pessoa às vezes engorda para ter essa sensação de afago. É como se ela criasse uma barreira com o mundo, uma proteção com o mundo. Sim, mas, na verdade, eu acredito que todos nós temos algum tipo. Né? Tipo, eu não acho que eu não tenho tendência muito para engordar, né, Isabel? Mas a gente às vezes cria defesas, né? Pode não ser esse tipo de defesa, engordando, comendo e tal. Mas a gente cria outros. Aí a gente pode falar de discriminação, né? Como a gente vê no ônibus. A pessoa que não consegue nem passar no torniquete, né? E as pessoas reparam, é um constrangimento social muito grande, né? Às vezes a questão de crítica, né? Crítica de vizinho, de parceiro. Parceiro, né? Às vezes o machismo, o cara dizer para a mulher, você tá gorda. Né? É uma violência, é uma agressão. Né? Então, veja que importante é a gente estar. A questão aqui não é você estar esteticamente bonito, perfeito, ser uma Barbie, porque isso é uma ilusão, né? A beleza ela é passageira, mas a questão é ter a qualidade de vida, é a pessoa se sentir bem, né? É tão importante a gente estar no nível de equilíbrio, né? Legal, emocional, tá feliz. O importante, na verdade, todo mundo quer estar feliz consigo mesmo e com o outro, né? E com essa relação social também é importante. Você quer falar isso? Não, a gente tem que, nesse aspecto, a pessoa tem que ver a parte interna, principalmente essa parte interna, né? E essa parte externa. Principalmente essa interna para dar conta de sustentar esse externo. O que seria esse externo? A atividade física, a parte da nutrição, né? Da parte da alimentação, a parte da estética, algum procedimento estético, com certeza, vai ter que acontecer aí também, para dar conta disso. O Jair, seja bem-vindo. Simone também, seja bem-vinda.
o Odilon também que chegou. Então sejam todos bem-vindos, tá? Desde já peço para que vocês compartilhem essa live, né? Um conteúdo de bastante relevância. Pelos dados que a Isabel trouxe, muita gente se preocupa com emagrecimento. É um mercado altamente que as pessoas buscam, né? Altamente que tem de produtos, né, procedimentos de emagrecimento, as pessoas buscam. Então, mais do que urgente, a gente está falando isso e compartilhando, dá coraçãozinho, né, faça realmente que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo. Então, assim, pensar, quando fala de qualidade de vida, né, pensar nesse algo interno emocional, pensar na atividade física, na alimentação, no procedimento estético, né, e mais do que tudo também essas relações, né, já falando de emocional, essas relações também estarem mais harmônicas, porque através dessas relações que essa pessoa tem, ela pode ter mais angústia, ter mais ansiedade, pode gerar, como você mesmo falou, da sua amiga, colega, ela passou por todo o processo. E você repara que houve um histórico, né, todo da questão da mãe, né, não sei, a relação do pai também, não sei. Então, e a sobrecarga. E quando se fala de, né, a questão de ser gordo, né, você falou da parte, o gordo, ele aparece mais, ele chama mais atenção. Né? E ele é mais fofinho, ou seja, essa coisa de, né, de acolher, né? Então ele tem essa imagem, né? Ele tem isso representa emocionalmente algo, né, em relação do ser fofinho, justamente para atrair a atenção de algum jeito. Então é importante a gente falar sobre isso. E aí eu falei sobre a questão que quando se pensa em atividade física, é algo que se torna uma obrigação, né? Torna um peso. Na hora dessa coisa, se a pessoa está ali, né, com acima do peso, Karina, seja bem-vinda. Então, isso é um peso. Então, uma pessoa que vive, você que é uma pessoa que vive e pensa como um gordo, né? Ela fica gordo. O gordo não se aceita, não se gosta, não se valoriza. Então, assim, precisamos, pensando em um emagrecimento, precisamos viver e pensar como magros, como uma pessoa normal, entre aspas, que comer de uma forma natural. Cícera, seja bem-vinda. Uma forma natural. Então, para os alimentos, né, vamos pensar o seguinte, que isso seja algo natural, comer, e que para nos alimentar, não alimentar de fato e não preencher vazios internos. É preciso que a gente se alimente de forma natural e não para preencher um vazio interno. Nada que vier de fora para preencher esse vazio interno não é bom. Então, esses vazios somente serão preenchidos com seus conteúdos internos, que aí entra a parte, né, interna que eu falei, emocional, que às vezes, né, que a gente falou, às vezes a pessoa que engordou, ela está buscando na alimentação, né, na comida, preencher. Mas não é essa comida que, de fato, ela talvez precise. É esse conteúdo interno que ela precisa preencher. Então, é um ponto importante, né, ser dito aqui. A compensação, né, Vinícius? Compensação. A pessoa... E por vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é esse período de pandemia. Eu, a princípio, não senti. Eu, né, Isabel, não senti a pandemia, não. Nem liguei muito. Mas depois que eu percebi, aí o governo entrou com decreto, fechou o comércio,
depois foi adiando, né? 15 dias, mais 15 dias, mais, tal data abre, reabre, não reabre. Aí eu comecei a sentir. E uma das formas que eu senti realmente foi eu comecei a comer. Tipo, porque eu ficava em casa, eu fazia as coisas que eu tinha para fazer, aí acabava, eu tentava ler. Só que eu comecei a querer preencher meu tempo com algumas atividades. Só que eu estava tão ansiosa que eu não conseguia parar. Eu não estava conseguindo fazer nada direito. Eu disse, poxa, tá me afetando, tá sendo terrível. E eu percebi uma época que eu comecei a merendar. Então, com pipoca, daqui a pouco uma bobagem, daqui a pouco outra bobagem. E lá vai. Então, não é uma coisa só, né? Relacionada a quem está assim, acima do peso, né? Essa questão da compensação, como às vezes a gente tenta compensar as coisas, né? Whindersson, eu queria colocar agora, vamos falar de qualidade de vida. Vamos lá. Vamos falar do que está sendo vendido aí no mercado, certo? Então foi feita a pesquisa do que está sendo vendido, né? Como existem substâncias aí que subtramina, né, que é um inibidor forte de apetite, que há um tempo foi assim erradicada, foi condenada nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil já foi aceita, e uma época foi condenada. Eu nem sei agora se está sendo aceita ou condenada, mas eu sei que ela tem efeitos colaterais, às vezes fortes, que se a pessoa não cuidar, da mesma maneira que ela inibe o apetite quando a pessoa para de tomar, e a maioria dessas medicações, né, dadas assim como um tratamento, digamos, de choque para quem quer perder peso, tem um efeito rebote. Geralmente pode gerar uma certa dependência ou o organismo se acostumar, né, e quando a pessoa parar, volta com força, a fome, aí a pessoa recupera o tempo perdido, né? Então, assim, a pesquisa que eu fiz foi em cima de produtos naturais, né? Do que é que está sendo vendido hoje, de produtos que pelo menos não são tão prejudiciais assim, no sentido de ter um efeito reverso, certo? Então, o que é que esses produtos prometem? Acelerar o metabolismo, queimar gordura, redução de celulite e de medidas, né? Alguns prometem a redução da gordura abdominal, inibir o apetite, né? E também um fator interessante é a questão da pessoa sentir energia. Eles colocam alguma coisa na composição para a pessoa também não ficar se sentindo mole, sem vontade de trabalhar, sonolenta, enfim, sem energia. Certo? Então, esses produtos naturais, eles prometem tudo isso aí. Certo? Posso continuar falando, Whindersson? Você quer colocar? Então, assim, na composição desses produtos, o que é que tem nessa composição? Muitos têm cafeína, que a cafeína a gente sabe que é um ativador metabólico, né? Que faz que a pessoa tenha energia, enfim, um acelerador, né? Tem a tal de uma laranja amarga, que também está sendo comercializado. O picolinato de cromo. O cromo, eu percebi que o cromo está presente em todas as formulações ditas naturais. E o meu conselho é que você que está aí ouvindo, você faça a pesquisa, né, de qual produto você acha melhor, com esses componentes naturais, e você vai perceber que todos têm cromo. Por quê? Porque o cromo, ele inibe apetite, termogênico, ele queima a gordura, ele controla a insulina, né?
E ele controlando a insulina, a sua gordura abdominal tende a diminuir, certo? Então, o cromo é importante. Muitas têm gengibre, né? Que a gente sabe que gengibre também é um ativador metabólico, fora outros benefícios do gengibre. O goji berry, que é, assim, rico em vitamina C, e é o que deixa a pessoa bem-humorada, para cima e tal, enquanto toma a medicação. Psyllium é uma outra coisa que tem nessas... Porque o psyllium traz saciedade, ele absorve gordura, então o psyllium é uma coisa que, se não tiver na formulação que você busque para emagrecer, você pode usar o psyllium fora, né? Você compra na casa natural. É interessante você polvilhar em cima da sua comida, porque ele vai fazer um volume no seu estômago. Ele ainda trabalha muito na questão do trânsito intestinal. Enfim, então ele melhora muito essa questão gastrointestinal. Certo? A questão da saciedade e tal. Tem um outro composto ainda chamado espirulina. Espirulina ou alga azul. Espirulina eu achei interessante, que ela aumenta de volume no estômago, certo? Quando você come, quer dizer, já está na formulação, então aumenta como se fosse uma esponja. E aquilo vai te dar uma saciedade incrível, você vai sentir muito menos apetite, muito menos fome, menos vontade de comer doces, massas, né? Além dela ter outras coisas muito boas, como ser antioxidante e anti-inflamatória. Então, esses são alguns princípios ativos que tem em formulações de emagrecimento, que é aconselhável você usar, porque não tem nada aqui digamos, de uma coisa química forte, né, pesada, que vai agredir, claro, se você tomar com moderação, né, com acompanhamento, né, e souber equilibrar com o restante, né, Wilson? Educação alimentar. São procedimentos naturais, né? Justo, são procedimentos naturais. Né? Levando em consideração essa qualidade de vida, né? Para que a gente não venha a ter prejuízo nessa direção. Com certeza. E ao invés de... Olha, eu em 2010 trabalhei com uma médica que a clínica dela era voltada para injeções de emagrecimento e também para... Enfim, digamos, era o tratamento mais tradicional da época. E eu vi pessoas emagrecerem assim só que em pouco tempo. Só que a clientela dela, ela já tinha 20 anos com esse pessoal aí. Mas adivinha, todo mundo voltava. Passava um tempo e o pessoal voltava. Porque volta a engordar, volta a comer. Então, por quê? E também eu estava ali, eu trabalhava com ela, então eu via as receitas, tudo. Eram substâncias pesadas, sabe? Mas a mulherada corria, assim, porque eu vi uma noiva mesmo, uma moça linda, assim, gente, dentro de uma semana, a mulher secou de um jeito, e quando eu a vi na recepção, eu não acreditei. Eu disse, nossa, sabe? Então, o perigo, às vezes, de a pessoa não optar por uma formulação natural é esse efeito de estar sempre voltando. Agora, é claro que em casos, né, em que a pessoa é acompanhada por um médico, por um endócrino, é claro que ele tem que entrar com as formulações mais pesadas, enfim. Mas eu espero que todos possam lançar a mão das coisas mais naturais, né, Wilson? Da qualidade de vida. Pensando nisso, né? E aí, diante disso, eu até jogo essa pergunta para quem está assistindo. Por que as dietas não funcionam?
Eu queria que cada um falasse, né, o seu ponto de vista, né, e trouxesse. Por que essas dietas, né, que, como a Isabel trouxe, dados, né, significativos nessa direção. Eu gostaria que vocês que estão entrando, estão chegando, vocês que já estão na live, falassem a sua opinião, o seu posicionamento. Por que dietas não funcionam? O que acontece nesse procedimento? A gente falou da parte emocional, psicológica, a gente está falando da parte da qualidade de vida. Então, o que para vocês, por que as dietas não funcionam? Fala para a gente aqui, né, sua opinião é importante, que vocês participem. E aproveitar, né, falar nesse momento, a questão, né, Isabel faz parte de um projeto que foi lançado, né, Mentoria 360 Graus, no intuito de empreender, e ela está fazendo nessa parte digital, né, aparecendo mais, construindo, e é importante que a gente faça isso como profissional. Então, esse projeto tem feito muitas pessoas terem a iniciativa. Então, que vocês conhecem alguém, né, também manda essa live, né, fale desse projeto em se inserir no digital. Então, voltando à questão, por que essas dietas não funcionam? Vou falar, porque estamos tratando apenas do sintoma e não da causa. Não adianta mudar por fora, né, que seriam esses procedimentos, se por dentro você não está nada resolvido. Você continua se achando feio ou feia, desinteressante, sem valor. Então não faz sentido dentro de você mudar hábitos alimentares fora. Então, o ponto que eu quero trazer é a questão do hábito. Né, o Odilon falando, só funciona educação alimentar, dieta tem prazo. Sim, educação alimentar. Verdade, é um ponto importante aí. Então, assim, quando a gente muda, né, muda só a parte dos alimentos, os hábitos alimentares, a parte interior, o hábito interior de pensamento e sentimentos continua o mesmo, como antes. Então, isso é um dado. Por isso que essas dietas não funcionam, porque o interno, os hábitos internos não mudaram. E aí é preciso aprender a se gostar de você, da sua essência, do jeito que você está no momento, para depois começar a mudar, ou fazer paralelamente, né, esse procedimento, seja estética, seja alimento. Não espere ser magra para ser feliz, ou magro. Né? Seja feliz agora. Então, esse é o convite para que você possa, de fato... E aí eu trago um ponto bem importante. Guardem bem essa frase. Pensamento gera sentimento. Pensamento gera sentimento. Você sente de acordo com o seu pensamento. Não é possível pensarmos em algo muito triste e nos sentirmos felizes. Então, da mesma forma, da mesma maneira, não dá para se sentir triste quando pensamos em algo agradável ou engraçado. Não é compatível. Então, primeiro a gente muda os hábitos internos, que seriam pensamento e sentimentos. E depois a gente vai mudar os hábitos externos, né, dieta, exercício. A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como a Isabel falou também. Então, esse prazer da alimentação é fundamental. Mas a alimentação não pode ser algo que é a única fonte de prazer da vida. Ela precisa aprender a buscar novas fontes de prazer. Né? E aí você vai descobrir, né? Você vai brincar de descobrir e redescobrir o que você gosta, que é importante nessa caminhada aí. Então, esse ponto, né, eu retornei esse ponto porque eu acho que é importante e todo mundo se questiona por que a dieta não funciona. E aí parte desse ponto interior, né, mudar esses hábitos internos. Pensamentos, sentimentos é fundamental. Fantástico sua colocação, muito boa mesmo. Porque essa coisa da ressignificação, né? Eu tenho que ressignificar. Eu como para viver, não vivo para comer.
não é? Sim. Então, você ressignifica, é como você busca prazer em outras coisas, que não seja só a alimentação, né? Como foi já dito aqui, às vezes, quem não gosta de uma boa feijoada, gente? Quem não gosta de uma lasanha, né? Não, pode ter gente que não topa. Mas a cozinha, a culinária brasileira ela é muito rica. A baiana, então, meu Deus do céu. Para quem gosta de comida baiana, poxa, é ótimo. Somente que, né, tudo tem a consequência, né? Uhum. Tudo, às vezes, quando a gente vai comer, a gente tem que pensar no que, como é que a gente está se tratando, né? Como você falou, como é esse amor próprio, né? Nesse instante eu estava comentando sobre tendo esse cuidado de que a gente aqui não vai falar, não vai empurrar a goela abaixo de faça isso, faça aquilo, não é. É essa ressignificação, como você disse, do amor próprio, né? O quanto eu me amo, o quanto eu me cuido, né? O quanto você está valendo a pena para você mesmo, primeiro, antes de ser para os outros, né? E essa coisa do plantar, porque o que a gente planta, a gente vai colher, né? Então, essa coisa de eu planto hoje para colher, né? Enfim. E isso não só em relação à comida, mas em relação à nossa vida. Como um todo. Eu vou aproveitar esse gancho para falar de alimentos que ajudam a pessoa a levar, como o rapaz falou aí, a fazer uma reeducação alimentar, né? São alimentos que vão te dar mais saciedade, né? São truques, você pode estar usando truques, na verdade, truques que a gente pode mudar até com uma palavrinha chamada disciplina. E quando estiver apertando muita coisa, né, que às vezes nosso organismo grita, às vezes existe uma abstinência, né? Quando a gente tenta tirar algum tipo de alimento, enfim. Só que aí o que é que acontece? Você utiliza truques, você já deixa a mão algumas coisas que vai enganar o seu estômago e que vai enganar o seu cérebro. E também desvia o foco, né, Windows? Muda esse foco, ressignifica, como você diz, né, escreve a sua meta ou tenha clara qual é a sua meta. E aí você vai conseguir. É interessante que você fala de hábito, né? Toda vez que a gente fala de hábito, a gente precisa substituir sobre um outro aspecto. Por exemplo, se você tira nada contra não, gente, só como título de exemplo. A questão do sanduíche, aquele sanduíche e tal, você precisa deixar de comer. Aí você vai substituir por uma outra coisa. E outro ponto, quando se fala de hábito, eu não posso tirar de vez aquilo. Né? Se eu como, por exemplo, 3 ou 4 vezes na semana, eu vou deixar, né? Se é 4 vezes, eu vou comer 3. Depois vou diminuindo, vou comer 2 por semana, até chegar 1 por semana, onde eu também posso deixar só um dia específico para isso. Né? Eu estou dando uma visão do hábito, né? Quando se fala de mudança de hábito. Eu não posso ser brusco na mudança, tirar aquilo que eu já tenho um hábito. Senão eu vou me sabotar. Eu não vou conseguir mudar esse hábito. Então é importante a gente falar, isso serve tanto para comportamento, hábitos alimentares, para tudo. Quando se fala de hábito, né? É importante a gente falar, enfatizar isso. Não, é muito legal, porque se você vai plantar, plante primeiro para você mesmo, né? Né? Não é isso? Quem planta a nossa felicidade primeiro é a gente mesmo, né? Se o amor próprio está baixo, mas a gente mesmo sabe como crescer, né? Sabe, a gente, como está sendo dito aqui, a gente sabe como ter uma qualidade de vida melhor. Então, como você está falando aí mesmo. Tá muito boa essa live, viu, gente? Compartilha. Compartilha aí.
Eu queria colocar alguns alimentos que ajudam a emagrecer, porque a maioria dos alimentos que ajudam você a emagrecer, eles trabalham a questão de liberação do intestino. Então, no intestino tem um acúmulo de moléculas de gordura, né? A questão da absorção, reabsorção de alimentos, enfim. Existe uma linfa gordurosa no intestino da gente chamada quilo. Então, que ela é bem carregada mesmo. Então, é preciso trabalhar esse trânsito intestinal, né? Para que seu organismo não tenha picos de glicose, a insulina entre em cena, enfim. Então, assim, são alimentos que ajudam esse trânsito intestinal, aceleram o metabolismo, né? Enganam a fome. Gente, enganar a fome não importa se você está acima do peso, abaixo, se você é criança, adolescente. Enganar a fome, eu acredito que é para idoso, é para todo mundo. E também ajuda com a retenção de líquidos. Então, vamos lá, esses alimentos. Então, a gente tem... Eu nunca vi sabe, um checkmate é chá verde. Gente, chá verde é um checkmate. Já tem umas 3 ou 4 lives que eu não deixo de citar realmente o chá verde. Então, a gente tem o chá verde, gengibre, né? Gengibre você pode fazer o chá, você pode cortar em rodelas, deixar na água, só ter cuidado com a questão da pressão alta, né? Aveia é comprovado que quanto mais aveia, se você puder achar uma aveia orgânica, porque infelizmente no Brasil a maioria das aveias são tudo transgênicas, né? Então às vezes a gente pensa que a gente está consumindo algo de alta qualidade e não é bem assim. Então a orgânica de repente você acha aí e ela forma um gel, né? E com isso você vai degradar esse alimento e a coisa da saciedade, você vai levar muito mais tempo para fazer a próxima refeição, porque você vai estar com a sensação de estar saciada, que ela ocupa um espaço lá dentro do seu estômago. Então a aveia é fantástica assim para a questão de quem está fazendo dieta, fora a questão nutricional mesmo. Pepino, porque tem muita água e fibra. Quinoa, que também é outra coisa que você pode pôr na comida, no suco, na vitamina. Ameixa para limpar intestino, mamão. Folhas verdes, pela questão, né, de fibra também, de saciedade. Né, enfim. Castanhas. Gente, ao invés de comer doce, agora castanha com moderação, viu? Existe um limite, castanha gordurosa. Então, existe um limite de você comer castanha aí. Mas deu uma crise, assim, para comer doce. Eu falo com minha mãe que tá com açúcar alto e ela não pode sair na rua e às vezes ficar muito tempo sem comer. Eu digo, leva um saquinho com castanha. Né? Leva um saquinho e na hora que a fome apertar ou que a pessoa está se sentindo um pouco tonta, come algumas castanhas, né? Pode ser do Pará, pode ser de caju. Tá se fazendo um grande favor. Abacaxi, gente, né? Abacaxi é fantástico, tanto para suco verde, quanto pelas fibras, tanto pela qualidade. Substitui muito bem a questão de sobremesas, né? Das sobremesas gordurosas e açucaradas. Limão hoje em dia o limão, além de ser barato, é maravilhoso, né? Água com limão. Linhaça, né? Maçã, com a questão de fibra também, vitamina, enfim. O chocolate amargo, que eu sei que muita gente vai gostar dessa notícia. Só que o chocolate amargo, você também procura o que tem uma porcentagem alta de cacau e que ele seja orgânico. E outra coisa, é só um pouquinho, gente. É bem pouquinho mesmo, não é a barra toda. Um dado interessante que eu vi, um médico falando, né, de uma pesquisa de fora do país.
a questão que quem bebe pouca água emagrece menos. Então, se você está no processo de emagrecer, ou se você está pensando em fazer uma dieta, uma reeducação alimentar e está bebendo pouca água, pouco líquido, então repense, porque quem bebe líquido, né, além de liberar as toxinas e ajudar o corpo nesse processo, né, já é comprovado que perde mais peso. E também, por último, que ficou por último aqui, que eles aconselharam a pessoa fazer uso de proteínas de baixo teor calórico, como ovos, né? Incluir ovos na dieta. Então, tem muita coisa para ser feita, né, Windows? Tem muita opção para a pessoa já ir anotando. E quando ir no mercado... Outra coisa, gente, não deixe na sua... Ó, eu gosto de sorvete, mas aqui em casa não tem sorvete. Então, eu não acho para comer no meio da tarde, no meio da manhã. Eu acho ótimo. Quando você vai no mercado, não traga. Um grande segredo para quem quer fazer dieta e emagrecer, não traga do mercado, as pessoas querem. Gente, se tiver ali, não adianta, na hora que a fome bater, a pessoa vai direto no salgadinho, no refrigerante. Porque a gente é tendente, gosta dessas bobagens. Então, se você não trouxer, já é 50%. Não comprar. Uma dica, né, já que a pessoa está nesse processo de emagrecimento, na hora de fazer as compras, né, no mercado, fazer a lista, né, fazer uma lista e seguir a lista que fizer. Né, não nem virar para o lado nem para o outro, vai seguir a lista. Né, uma dica, né, em relação a ter um pouco de produtividade, um pouco nessa questão do foco, né, funciona, né? Alguns momentos não para algumas pessoas, mas em boa parte do tempo fazer essa lista e seguir essa lista quebra um pouco essa coisa dessa compra, né? Que seria fora, né, do foco. Desastrosa. Então é importante criar estratégia para que a gente possa seguir, né? Eu faço processo de coaching e isso é o tempo todo. Criar estratégia, ações para que você esteja mais próximo dos seus objetivos. Então, se você tem isso, né, você vai criando formas para que você consiga cada vez mais continuar com isso, né? Com perseverança, constância. Né? São dois mães dos resultados e das conquistas, perseverança e constância. São duas coisas que a gente precisa ter para conseguir os nossos objetivos, né? Ser persistente e constante. Então, é importante a gente trazer esses pontos. Você vai trazer algum ponto adicional? Sim. A mais? Eu coloquei aqui também na lista os chás, né? Chá é uma coisa que é fácil, é barato, é natural, a pessoa pode lançar a mão. Então, quais são esses chás que mais alguns dão saciedade, outros ajudam na questão de liberar toxina, inchaços, retenção de líquidos e alguns realmente, como o chá verde, tem a função de realmente queimar a gordura, principalmente a gordura abdominal. Então a gente tem o chá mate, o chá verde, que é o Camellia sinensis, né? O chá branco, o chá preto, que na verdade é tudo o chá verde, só que em outras fases, né? Canela que é altamente termogênica, alcachofra ajuda no processo, auxiliar no processo de emagrecimento. Somente que ela é muito mais um chá assim, digestivo e tal, faz muito bem para o aparelho digestório. Banchá, que é um chá japonês, que além de ter antioxidante, fazer bem para a pele, também ajuda muito na questão do emagrecimento. Carqueja,
Então, esses são alguns chás que ajudam nesse processo de emagrecimento. E eu coloquei aqui, vou colocar rapidamente, alguns erros que as pessoas cometem enquanto estão tentando emagrecer, certo? Alguns erros alimentares. Então, pão integral. Então, quem quiser, vai lá no YouTube, no Google, pesquise o porquê. Mas alguns alimentos que a gente acha que está seguindo ali a risca, até uma dietinha, mas que na verdade... Nesse caso é um erro. Nesse caso é um erro. Pão integral. É um erro. Tipo, não está fazendo bem porque dá um índice glicêmico, ou é tão ruim é tão calórico quanto o pão branco. Então, isso, às vezes, entre o pão integral, o arroz integral, né? Não é que você esteja proibido de comer, não. Às vezes é a quantidade, né? Ou suspender por algum tempo sucos por causa da questão de muito açúcar. Porque quando você bate a fruta, você vai dar um índice glicêmico, um pico de açúcar muito alto no seu sangue. Então é mais fácil, é muito melhor você comer a fruta por causa da questão das fibras. Doces fits foi cortado assim, né? Alguns, né? Não, aqui a gente tá falando de alguns alimentos, mas doces que dizem que são fits estão cortados. Dietas malucas, claro. Existe a questão do sono. Quem dorme mal está traindo a própria dieta por causa da questão da leptina, né? Que você, na verdade, está sabotando Na verdade, assim, existe um estudo que quando você dorme pouco, você tende a comer mais. O seu organismo produz grelina. Grelina é o hormônio da fome. E você dorme pouco e o seu organismo trata de compensar aquilo com você comendo mais. Então, esses são alguns, e caminhadas também, sabia? Caminhadas porque quem está realmente com sobrepeso, quem está com sobrepeso, e acha que só caminhando todo dia ali, gente, não é assim. Para você ter um trabalho cardiovascular legal e uma queima calórica, você vai ter que mudar os estímulos, fazer estímulos mais intensos para que esse trabalho... Então, procure um profissional, né? Ou pule corda, no outro dia tente correr, depois tente andar de bicicleta e vá alternando. E não acho que só caminhando, conversando com a amiga, batendo papo ali, aquela caminhadinha, que aquilo ali resolve, não, porque o seu corpo se acostuma. Né? Então, esses são alguns pontos, alguns erros que as pessoas acham que vão resolver. Isso é interessante, né? Essa coisa que você falou do mudar o estímulo, né? É bem interessante. Não tinha parado para pensar dessa forma, né? Dessa coisa. Porque tem muito sentido, porque realmente é como se fosse academia. Se você faz sempre aqueles mesmos pesos, daquela mesma forma, vai chegar uma hora que não vai surtir efeito. Então, o professor, né, de educação física fala que precisa sempre mudar os estímulos. Então, né, você está falando nessa mesma vertente, nessa mesma visão, nesse estímulo, né? E é importante, né, tudo que você falou aí em termos de qualidade, né, buscando essa qualidade, a gente saber o que a gente não deve errar, né? Então, o tomar o chá, né, isso é importante, né, fazer atividade física, fazer a reeducação alimentar é importante, trabalhar mente, né, essa questão, que seja um profissional, se for preciso, busque o profissional, seja psicólogo, né, principalmente psicólogo nesse caso, e realmente é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, se questionar. O que é que a gente está fazendo? A gente está contribuindo
para que essa qualidade de vida na nossa vida. Aí a questão do sono, né? A qualidade, a gente está dormindo bem, que faz parte disso. Não, essa parte não está excluída, né? Então, é bem interessante. Sono, atividade física, reeducação alimentar, água, né? A questão dos chás, né, naturais, algo mais natural nesse processo. Bem interessante, bem esclarecedor e bem que norteia a gente, né? Se você não tinha, você que está na live, não tinha uma ideia, ou tinha só, teve mais elementos aqui para que você possa usar, né? Eu costumo dizer que aprendizado sem uso é mera ilusão, não existe. Você tem que aprender, né? E você também pode passar adiante isso, né? Compartilhar. Sempre, crescer e contribuir. Você o quê? Aprende e compartilha, aprende e compartilha. É isso que eu tenho feito na minha vida, né, desde então. Então, que você faça isso também, da mesma forma. Assim, eu queria trazer, só enfatizar, já que a gente está, né, se encaminhando para esse final, enfatizar o quê? Que é preciso fortalecer a autoestima quando se fala de emagrecimento, e isso é fundamental. Isso é fundamental. Quando a pessoa se respeita, né, quando você se respeita, se valoriza, fica muito mais fácil a compreensão racional e emocional de todo esse processo de mudança de hábitos. Pois, né, muda o sentido e muda o significado. A gente falou que de ressignificar. Então, muda o sentido e muda realmente, a gente ressignifica isso. E um ponto importante, o conhecimento e o autoconhecimento libertam. Liberta você, me liberta. E a pessoa se torna mais livre, ela compreende quem é e o porquê age de determinadas formas, de determinadas maneiras. E sabendo quem é, né, você sabendo quem você é, você pode ser você mesmo e viver a sua própria vida e não viver a vida que os outros querem que você viva, né? Tem isso também. Ramon, seja bem-vindo, viu? Gratidão pela sua presença. É assim, a gente pensar nesses elementos, né? Tudo que foi dito aqui. Então, é importante que a gente possa repensar, né, alguns hábitos. Tudo que a gente falou aqui passa pelo hábito, passa pelo sentimento, passa pelos pensamentos. Tudo isso vai ser cultivado no dia a dia. Passa pela autoestima e a imagem que a gente tem da gente. Então, é importante a gente enfatizar isso. E aí tem uma frase bem que reflete isso, para que a nossa essência, né, é apenas com o coração que se pode ver direito. O essencial é invisível aos olhos. Então, a importância do que realmente é importante está além dos olhos. E essa essência a gente precisa cultivar na gente. Parece que às vezes a gente pode esquecer, né, por uma série de situações, desafios, dificuldades na nossa vida. Então, a gente resgatar essa essência. Quanto mais você tiver preenchido internamente, e você dá alimento para esse interno, menos você vai precisar dessas coisas externas, né, talvez descontar na comida. É importante que a gente possa fazer reverter, né, o significado, ou ressignificar essas coisas, novos sentidos. Então, é isso. Considerações finais, Isabel? Sim. Eu acredito que a próxima live, vocês que estão aí estão convidados. Vamos fazer esse mesmo tema número 2. Porque digamos, existem também tratamentos estéticos, né, voltados
para o pós, ou para quem está também no processo, durante, né, o processo de emagrecimento. E pós também, para a pessoa não ficar flácida, às vezes ficar aquela gordurinha num lugar indesejado, a pessoa até perder o peso, mas fica. Então, o mercado hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia também, massagens, né? Ajuda a pessoa também nesse processo aí, na qualidade de vida, na autoestima. E eu achei bem legal esse tema, porque no final tudo é para a gente ser feliz, né? Tudo é o autoconhecimento. Contribui para o bem, Tudo é a reprogramação mental. Tudo é hábito. Tudo é o que a gente está plantando para a gente colher. E que, né, no final a pessoa se abrace e se aceite antes de esperar isso do marido, do filho. E se dê essa oportunidade, se dê esse respeito, esse carinho, né? Que questão de sobrepeso a gente nem citou aqui, né? Tipo, mas todo mundo sabe a questão de doenças relacionadas à obesidade, né? A obesidade nunca vem sozinho, né? O sobrepeso nunca vem, ele vem acompanhado. Então, como a gente não quer nada disso, então a gente está aqui justamente para animar as pessoas que possam estar aí com esse problema. Todos nós temos problema. Pode não ser o sobrepeso, pode ser. Todos nós precisamos desse acompanhamento psicológico, de um bom conselho. Todos nós precisamos ter atitude, né? Em algum momento, se levantar e dizer, não, aqui chegou o meu limite, né? E vamos reagir, vamos procurar ajuda. E o Whindersson é psicólogo, é coach. Sigam ele no canal dele no YouTube, que é o Whindersson Moraes Coach. E ele também trabalha com terapia, trabalha com projeto, né, Whindersson? E me sigam também. Sim, Isabela. Você sabe de qual aí? Gente, na última eu esqueci mesmo, foi um negócio. Sei, que é Estética _ by Salvador. Que eu sou esteticista, massoterapeuta. Fale um pouco do seu trabalho também, para que as pessoas justamente conheçam. Eu trabalho há 12 anos nessa área de estética, saúde. Estética hoje em dia. Aliás, estética é área de saúde, não dá pra gente separar. Estética, eu vivi isso na prática. Muita gente que chega na clínica de estética, às vezes com algum quadro psicológico abalado, e isso não importa a classe social da pessoa, vi muita gente de condição e achava normal tomar tarja preta, né? Porque estava ansioso, porque estava... E ajudava. Essa questão da massagem, do tratamento, auxilia muito a pessoa e tal. E, claro, para a pessoa não ter flacidez, enfim. Hoje em dia tem muitas técnicas, então esse é o meu trabalho. Qualquer coisa vocês podem me procurar lá no direct, né, no meu Instagram. E é isso, eu tenho muito a agradecer, gostei muito do tema. Achei que é um tema que abraça tanto os fofinhos quanto os magrelos. Nos abraça. Agradecer a você por novamente estar aqui junto com a gente, né, compartilhar seu conhecimento, que é muito rico. E é uma área, né, que cresce muito, não existe crise de estética, de beleza, de bem-estar. Né, emagrecimento, como eu falei, bate recorde de venda de produto nessa direção. E aí eu quero fazer um convite para cada um de vocês, né? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, né? O Whindersson Moraes Coach no YouTube, faça isso, compartilhe, são vários conteúdos. A programação da semana nesse Instagram, né? Whindersson Moraes Coach, dia de segunda-feira, dia de empreendedor, né? Empreendedores, no intuito de realmente levar mais
que mais pessoas tenham uma facilidade maior, um acesso maior a conhecimentos que vão fazer com que tenha mais visibilidade em termos de mercado online, né? Mercado digital. 90% das pessoas elas estão fora desse mercado, por incrível que pareça ainda. Então, nesse projeto, né, a mentoria 360 graus, que tem esse dia de segunda, né, encontro de empreendedores, para falar sobre isso, né, assuntos relacionados. Quarta-feira, circuito de filmes, cada semana tem um filme, e a gente, através do filme, vai trazendo aprendizados, a gente vai colocando na nossa vida, melhorando cada vez mais. Quinta-feira é dia o tema é desemprego, saúde emocional e novas oportunidades. Agora, nesse momento, eu estou dando mais ênfase à parte emocional. No dia de quinta-feira, tudo que for relacionado para fortalecer o emocional é importante. E sexta-feira, aqui junto com a Isabel, né, esteticista, como ela falou, e trazendo esse lado, né, do live de autoestima e bem-estar. Tá? Gratidão para cada um de vocês, gratidão, Isabel, parabéns a todos, né, que participaram, e que realmente a nossa noite, a nosso final de semana seja extremamente abençoado, né, que você permita que Deus te abençoe cada vez mais, a cada momento, nos abençoe e que seja a luz, tá? Gratidão, Isabel, gratidão a todos, Obrigada, a luz também, seja bem-vindo. Sempre. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Anis. Até logo.